lateral esquerdo, que acabou convertendo o único gol do jogo e dando uma vantagem pequena ao Flamengo para essa semifinal de Copa do Brasil, né? Um jogo de muitas oportunidades, jogo muito aberto, jogo muito franco até, e que terminou aí com esse placar magro a favor do time rubro-negro, que venceu por apenas 1-0, ou seja, uma vitória por um placar muito magro, né? O Flamengo teve volume, criou oportunidade, voltou a perder muitos gols, como aliás vem acontecendo já há algum tempo com o time rubro-negro, e agora vai até Itaquera numa situação que não é das mais confortáveis, né? Porque fez apenas um gol, ou seja, é uma vantagem pequena, e evidentemente isso vai pesar nesse mata-mata da Copa do Brasil. O Corinthians em casa estará motivado, tentando aí uma reação. Primeiro tempo, o Flamengo dominou completamente. O Corinthians só foi finalizar, uma bola até perigosa do Garno, que o Rossi defendeu aos 41 minutos do segundo tempo, mas o Flamengo repetiu os velhos defeitos de sempre, na minha opinião. Aliás, eu fiquei abismado com alguns comentários que eu vi na transmissão sobre o Gabriel. Gente, eu vou pegar aqui os números do SofaScore. Tá, é demais isso aí, a boa vontade, tá, alguém vai dizer que eu tenho má vontade, não, apenas eu não vou ser bonzinho aqui, não estou aqui para ser bonzinho com um jogador que custa uma fortuna. O Gabriel ficou em campo 86 minutos, ele finalizou uma vez, foi uma bela finalização de letra, e o goleiro Hugo defendeu. Ele teve 15 ações com a bola, 8 no primeiro tempo, 7 no segundo, e fez um gol em impedimento, porque não presta atenção no posicionamento dos homens da última linha de defesa do adversário. Se presta atenção, ele sai na cara do gol. Então, o que acontece? É a mesma coisa, não acrescentou nada, não fez nenhuma diferença, não participou de jogadas, não criou, não acrescentou. Não mudou nada. Ah, mas tem que ter minutagem. Jogou o jogo inteiro no domingo passado contra o Atlético Paranaense. Jogou quase todo o segundo tempo lá em Montevidéu. Lá ele teve uma chance parecida com essa de hoje e não conseguiu desviar para o gol. E ali não estava impedido. Então, vamos falar a verdade? Vamos falar sério? O Gabriel não acrescentou nada. Nada. E se valesse aquele gol, que acabou não valendo, acabou sendo um gol anulado por impedimento, um mínimo impedimento, gente, ainda mais com a obrigação dele em algum momento fazer um gol importante, né? Pode ser lá em Itaquera, no jogo de volta, pode ser no Campeonato Brasileiro contra o Bahia no domingo, no sábado, sei lá onde. Mas não dá, não tem condição, entendeu? Não tem condição. Aí tem um cara aqui dizendo que eu estou de birra com o Gabriel. Não, a bola que está de birra com ele. A bola que está de birra. O Flamengo joga com menos um. Aí fica essa boa vontade, essa coisa. O Flamengo repetiu os mesmos erros, e isso não é culpa do Felipe Luiz. Teria que ser um mago Merlin para chegar ali e mudar radicalmente o comportamento. O gol que o Gerson perdeu no belo passo do Arrascaeta, que jogou um bom jogo, como jogou um bom jogo o De La Cruz, usando aí como parâmetro os jogos anteriores, eles apresentaram progresso, é verdade, não pode perder. Não pode perder. Cara a cara com o goleiro Hugo. E méritos aí para o Alexandre, que cruzou a bola que o Gabriel mandou de letra, a única finalização do camisa 99 no jogo, e o goleiro Hugo defendeu. Fez o gol, porque acreditou e chutou, falha do goleiro, inclusive, deu o canto, ele aproveitou e meteu a bola dentro do goleiro e atrás. O goleiro não pode dar o canto para o cara que chega na linha de fundo daquela maneira, ele errou ali, pode ter feito ótimas defesas. Tomou o gol na bola mais, teoricamente mais fácil, né? E ainda por cima foi dele também. O cruzamento foi um passe, na verdade, para o Gabriel fazer o gol que não valeu por impedimento. Então o Alexandre jogou muito bem. O Gerson fez uma boa partida, mas o gol que ele perdeu não pode perder. Não, e foram várias oportunidades criadas e perdidas. O Arrascaeta perdeu uma também no primeiro tempo, entrou e chutou em cima do goleiro. A dificuldade de tirar do goleiro, de finalizar tirando do goleiro. Chega diante do goleiro, chuta. E engraçado que aí quando está numa condição de arremate em que não dá para chutar colocado, que tem que bater com força e acreditar que ela pode passar aí para o gol, aí eles tentam colocar, eles tentam pentear a bola, é um negócio impressionante. O André Carvalho fala aqui que foi um absurdo ver Roger Flores e Diego Ribas enaltecendo a atuação do Gabriel. E criticando o Tite por não ter utilizado o camisa 99. Gente, eu não vi a transmissão da Globo, eu vi a transmissão pelo Sport TV. Agora, a TV Globo deve estar de brincadeira colocar o Diego Ribas, amigo do Felipe Luiz, do jogador, para comentar o jogo de estreia do Felipe Luiz. Você vai ter só elogio. Acho que o Diego Ribas vai criticar alguém. E mais ainda fazendo dupla com o Roger Flores. Então, assim, brodagem é o que impera. O Gabriel não jogou nada. O Flamengo repetiu os mesmos erros. Os mesmos erros. Não houve um grande progresso. E hoje poderia ter feito aí uma vitória por um placar maior, né? Até quase correu o risco de tomar empate, tomou bola na trave, 2 vezes bola na trave. Então o Mateuzinho mandou bola na trave do Flamengo. Então o Flamengo poderia ter vencido, deveria ter vencido por mais, voltou a repetir os mesmos erros de outros jogos. Ah, mas não sei o quê. O Flamengo fez vários jogos assim, gente. Esse ano, pressionando, recuperando bola, é que as pessoas esquecem. E cometendo os mesmos erros. Então tem que ser repetitivo aqui. O que eu estou falando aqui é o que eu falei durante todo o período em que o Tite foi técnico do Flamengo. Cria, cria, cria e perde gol. Não finaliza, demora a finalizar, não aproveita as chances que cria. É um time complicado esse. É um time esquisito às vezes. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Venceu por apenas 1-0. O torcedor do Corinthians ficou feliz, porque poderia ter saído virtualmente eliminado se o Flamengo, no primeiro tempo, especialmente, fizesse valer a sua superioridade muito evidente. Né? E aí tem perguntas aqui sobre o Hugo. Olha, gente, o Hugo é um goleiro jovem,
que teve muitas oportunidades no Flamengo, ele fracassou no Flamengo, ele falhou várias vezes. Ele já deu entrevistas até falando sobre questão de concentração, talvez a dedicação não fosse a ideal, talvez um pouco de deslumbramento pelo sucesso repentino, tudo isso é natural com um garoto como ele. Mas ele não teria mais condições no Flamengo. Se o Hugo volta a jogar no Flamengo, a torcida ia pegar no pé, dificilmente ele teria oportunidade. No Corinthians, numa situação de desespero do Corinthians, que perdeu o Cássio, perdeu o Carlos Miguel, ele teve a oportunidade. E aí tem o seguinte: o Corinthians é um time que é um time frágil. O Corinthians não é uma boa equipe, não é um time bem treinado. E pode ser que elimine o Flamengo, que vai ser uma vergonha ser eliminado por esse time do Corinthians, mesmo com tantas contratações. Então o Hugo trabalha muito todo jogo, porque os adversários chegam toda hora na cara do gol, por isso que está na zona do rebaixamento. E aí ele aparece muito bem, porque está numa boa fase, parece mais concentrado, e o rapaz tem o direito de seguir a carreira dele num outro clube, seguir num outro destino. No Flamengo ele seria perseguido pela torcida, porque a torcida perdeu toda a paciência com ele, porque o Paulo Souza e o seu preparador de goleiros, não acho que foi por mal, por acreditarem demais no Hugo, e de fato ele poderia ter ali um potencial a ser desenvolvido, insistiram muito no como titular e ele falhava seguidas vezes. E a torcida pegou implicância com ele, não por acaso. Começou naquela falha que ele foi driblar o Brenner, né, do Atlético do São Paulo, aí o Brenner fez o gol, o Flamengo perdeu, na estreia do Rogério Ceni, perdeu um jogo no Maracanã, quando jogou melhor que o São Paulo, e aquilo encomendou a eliminação para o time do então Fernando Diniz, técnico tricolor, né, e dali para frente, mais adiante com o Paulo Souza, ele falhava quase todo jogo. Teve um Fla-Flu, o Flamengo venceu por 2-1, ali ele fechou o gol. Foi a única grande atuação dele, fora aquelas que fizeram com que ele ganhasse espaço. Contra o Palmeiras no jogo da Covid, que não tinha quase ninguém para jogar, vários jogadores da base, contra o Atlético no Paraná, quando ele pegou um pênalti, ele teve ali alguns bons jogos. Mas eu acho que ele não teria oportunidade no Flamengo. Então eu acho que o torcedor tem que respeitar que o rapaz tem que seguir a carreira dele, e o Corinthians foi a porta que se abriu, então que ele siga. Agora, a negociação, muito mal feita pelo Departamento de Futebol do Flamengo. O valor da multa muito baixo para um goleiro ainda com potencial, e essa multa de 500 mil. Aí o jogador que não é ainda é do Flamengo, joga contra o Flamengo mediante 500 mil. O que 500 mil muda na vida do Flamengo? Ainda mais depois da despesa que aumentou hoje com o terreno, que depois que o Flamengo pagou aquilo que foi estipulado por uma perícia que não foi comandada pelo Flamengo, aí o Flamengo se submeteu a pagar mais num acordo com a Caixa, e amanhã vai ter uma cerimônia com o presidente da República, essa coisa toda, essa papagaiada toda. Sabe para quê? Para dizer que o terreno é nosso, lá no painel do Maracanã, no placar do Maracanã, porque tem uma eleição no dia 9 de dezembro. É isso. Então tem que definir correndo para que isso seja caracterizado. Não, comprou o terreno. E como é que vai erguer esse estádio? E segundo as informações iniciais, o Flamengo cede, inclusive, lá o potencial construtivo para a Caixa, então é menos uma receita que poderia arrecadar para construir o estádio. Não sabemos os detalhes do acordo ainda, não foram colocados na pauta, mas a priori uma negociação discutível. Vamos ver o que vai dizer aí o acordo quando ele for de conhecimento de todos, mas isso é anunciado horas antes do jogo, momentos antes do jogo. Então, assim, e sem contar a pataquada de colocar o ingresso, até na transmissão, o Richard, repórter da Globo, do Sport TV, estava dizendo, quanto o Bahia, setor sul do Maracanã, R$ 140 o ingresso o dia inteiro. Hoje, 300, mais de 100% de aumento. Foram 47 mil pessoas, 40 mil pagantes, um público pífio para o Flamengo. O Flamengo dá para jogar para uma semifinal para menos de 50 mil pessoas? Ora, bolas. No estádio que comporta mais de 60 mil. Isso é uma brincadeira. Por quê? Colocaram um preço proibitivo. O torcedor não vai. Não tem dinheiro para ir. Não tem condição. Então, assim, erraram demais. É um show de atrapalhadas nessa final de gestão do Rodolfo Landim, que é bom sempre lembrar. Nunca teve um projeto esportivo de verdade no seu departamento de futebol. Nunca teve. Nunca teve. É tentativa e erro. E o Felipe Luiz é mais uma tentativa e erro. Felipe Luiz fez seu trabalho corretamente, o time jogou uma partida agressiva, conforme ele prometeu, mas com os mesmos problemas de antes. Ele vai ter que capinar sentado, como diria o grande Apolinho, para fazer esse time mudar de comportamento, se transformar numa equipe que agrida, crie e transforme isso em gols.